Recebi o convite para dar essa oportunidade hoje. Durante toda a semana eu já tinha uma mensagem que Deus já tinha colocado no meu coração. Mas pensa aí, tudo que eu escutei, tudo que eu li, debate, mensagem, enfim, todos vieram voltando para o amor de Deus. E o que a gente tem que pensar? A vida de Jesus é o amor genuíno, amor ágape. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o amor, com amor somente também, a gente faz alguns ajustes. Se a gente vê só por amor, vou te dar um exemplo claro. A palavra do Senhor diz: venha como está, mas continue como está. Não. Por que esse amor não aceita então? Deveria aceitar. Venha como está e fique como está. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Amém? Amém. Venha como está, mas não permaneça como está. Por quê? Porque o reino de Deus é amor, é graça, mas também é justiça. Então, eu já queria dar um tema para essa mensagem, que é: conformados ou transformados? Conformados ou transformados? Porque o amor de Deus pode todas as coisas. Então, que o Espírito Santo venha palestrando comigo, não a partir dessa semana, a partir de muito tempo que a gente analisa, a gente avalia. Ao contrário do que se pensa, temos que ser críticos sim com a palavra do Senhor. Crítico em que sentido, irmãos? Se a gente não proteger a palavra do Senhor, quem é que vai proteger a palavra do Senhor? Então nós temos que ser críticos. O que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos pregando? Porque senão a coisa não seria muito romântica. Tudo daria certo. A gente levanta a mão, passa a frequentar a igreja, mas a gente não pode fechar os olhos porque está acontecendo. E hoje o irmão presbítero Ricardo, na escola bíblica, eu fui para casa refletindo, foi mais uma confirmação da mensagem que eu já vinha aprontando no meio da semana. O crescimento do reino de Deus. Aí o irmão fez a seguinte analogia: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, um termo que a gente usa até na saúde, não foi isso, meu irmão? Mas não é mortalidade morreu, é mortalidade quem está se desviando. Não foi essa a proposta que o irmão trouxe para a nossa reflexão? Será que a gente teria como avaliar a taxa de natalidade cristã, ou seja, quem aceita Jesus, e a taxa de mortalidade? Não é de quem está morrendo, de quem está, não é de quem está morrendo fisicamente, clinicamente falando, mas é morrendo na obra do Senhor. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque o apóstolo Paulo, nessa primeira leitura do capítulo 8, depois nós vamos lá no 12, ele nitidamente aqui está dando um testemunho de um homem que tem convicção, ele tem autoridade de falar o que ele falou aqui, porque ele passou por tudo isso. E o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele preparou o evangelho para Roma e preparou o evangelho para a Espanha durante 20 e 25 anos, e depois ele teve que recorrer lá no capítulo 12, que nós vamos chegar. Por quê? Porque já havia distorções entre os judeus, já havia distorções entre os gentios, e ele estava percebendo que a taxa de mortalidade na fé estava aumentando. É lícito a gente conseguir conjecturar teologicamente aqui, quando a gente faz essa leitura, porque senão é só o amor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Então, ele deixa claro que Jesus é a prova mais nítida desse amor incondicional. Mas ele deixa claro que o amor da humanidade ele é condicional. O nosso amor como ser humano ele é falho, e quiçá até por alguns interesses. Muitos por aí se casam por interesse, muitos por aí têm relacionamento por interesse, e diz que isso é amor. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque se a gente não reconhece esse amor incondicional de Jesus, de Deus, que deu seu único filho para morrer por nós. E aí eu quero abrir um parêntese, meu irmão, porque é interessante que às vezes algumas pessoas esquecem, né, pastor? Quando a gente está aqui, a palavra já cortou na gente muito antes.
A pancada já veio primeiro aqui na gente. Então, eu quero abrir um parênteses aqui nessa pequena introdução para falar um pouquinho sobre perdão. Porque muitas das vezes a gente se acha no direito de não perdoar, mas normalmente a gente tem que perdoar aquele que não merece o perdão. Sim ou não, igreja? Sim. Aí a gente está perdoando porque está achando que aquela pessoa vai cair a ficha dela. Na maioria das vezes não vai cair. Sabe por que a gente, o perdão é algo que a gente dá, na maioria das vezes, para quem não merece? Porque foi assim que Jesus para conosco. Nós merecíamos o perdão dele. Nós merecíamos o plano da salvação dele. Então, isso é um parêntese, porque eu tenho passado por isso. Porque da outra face é isso, meu irmão, fazer tudo errado com você, você tem que pedir perdão. Você ainda tem que pedir perdão. Glória a Deus por isso. Mas vamos dar sequência aqui. Então, assim, quando a gente não reconhece essa obra do Senhor, esse amor do Senhor para conosco, nós estamos sendo ingratos. Mas nosso pastor fala muito aqui em fidelidade e gratidão a Deus. Fidelidade e gratidão a Deus. Poxa, pastor, mas como que a gente tem o termômetro dessa falta de amor com Deus? Quando a gente nega a palavra dele, quando a gente se mistura com o mundanismo. Porque hoje a discussão que a gente tem que perceber é isso. Nós vamos chegar lá na frente. Então, assim, constitui-se na maior ingratidão que o ser humano pode cometer, ficando inclusive sujeito ao juízo de Deus na consumação dos tempos. Então, meu amado, quem é grato com o Senhor aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por maior que seja a adversidade, por mais que você esteja sendo injustiçado, e por mais que a gente queira falar aqui do amor e da justiça de Deus, mas nesse mundo aqui, nós estaremos sujeitos a essas ingratidões, a essas injustiças. Normalmente é aquele que a gente mais ajuda, que é aquele que vai ser mais ingrato. Mas vamos dar sequência, que a mensagem, o foco principal é esse. Então o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus? Por essa introdução aqui, por esse amor, por tudo que Deus fez, a princípio, ninguém. Mas eu vou trazer uma reflexão lá na frente. A tribulação. Irmãos, quantas das vezes a gente para se murmurando por uma tribulação, por uma dificuldade? Quantas das vezes? E a gente diz: caramba, essa luta não termina. Quando termina uma, termina outra, começa outra. Sim ou não? Sabe o que Paulo fazia? Ele se gloriava nas tribulações. Ele se alegrava com as fraquezas, porque ele via a tribulação e a fraqueza como um trampolim para quê? Aumentar a paciência dele. Ele diz que a paciência aumenta, a tribulação gera paciência, que gera experiência, que gera esperança em quem? No nosso Salvador. Então, na realidade, ele está dizendo que não são as circunstâncias que vão nos afastar do amor de Deus. Aí segue a angústia. Nosso pastor Joseval aqui no outro dia pregou aqui sobre ansiedade, né? Deu aquela aula para a gente sobre ansiedade. O que é angústia? A angústia é uma ansiedade opressiva. E o inimigo sabe disso, ele vai te oprimir, ele vai apertando o teu coração. Paulo passou por isso. É uma ansiedade acompanhada de opressão, essa angústia. Estamos vivendo nesses momentos? Estamos vivendo nesses dias? Perseguição. Olha o que está escrito, olha o que Jesus deu como orientação e Paulo sabia disso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está sofrendo perseguição, meu amor, meu amado? Vai passando, dando glória a Deus. A perseguição, você está fazendo a justiça? Vou te dar um exemplo rápido aqui, meu amado, já adiantando a segunda etapa da mensagem. Quando a gente pensa só no amor, a gente pensa paz e amor, como se a gente estivesse passando por aqui, nós não tivéssemos as aflições desse mundo. Mas
Quem tem sede e fome de justiça vai sempre aborrecer esse mundo aqui que já é maligno. Já parou para pensar nisso? Hoje, só você ter um posicionamento do que é certo, você já vai ser perseguido. Só você não querer dar o jeitinho, você já vai ser perseguido. Só você não querer fazer o conchavo, você vai ser perseguido. Agora, quem te justifica, quem te guarda? Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Paulo sabia disso. Quanto mais tribulação, eu e minha esposa, a gente costuma até dizer, né, quando a maré está muito calma, a gente está estranhando, porque a gente não está incomodando o inimigo. Quando está muito calmo com o verdadeiro servo, é porque você não está incomodando o adversário, você não está se opondo. Aí eu quero abrir outro parênteses para contar uma história rápida. Há 15 dias atrás, sexta-feira, minha filha sai do colégio às 6h20, pegamos ela às 6h20. Quando foi por volta de 8 horas da noite, eu vejo ela conversando com a mãe e pergunto o que aconteceu. A minha esposa com a agenda dela na mão. Aí eu fui lá ver, aí estava lá da coordenação. Bem por meio deste comunicar que na aula de educação física houve um desentendimento entre a Stephanie e o menino fulano de tal, no qual gerou um chute. Minha filha em casa com hematoma perto do glúteo, foi agredida na aula de educação física. Meus amados, por maior graça que você tenha, minha filha tem 11 anos, eu nunca encostei a mão dela, sempre conversamos com a firmeza e comigo. Você imagina as minhas 48 horas de sábado para domingo, de sexta para sábado, domingo. Eu vou dizer para os irmãos que eu fiquei mais aflito do que quando eu estava internado no CTI. Eu sabia que ali Deus estava me tratando. Eu chego no colégio, 1h da tarde, como professor, fui lá no dicionário, desentendimento, ato de discordância. Quando parte por um xingamento, torna-se uma agressão verbal. Quando torna-se uma agressão física, Eu fui lá com a minha esposa, falei, não, eu gostaria de saber o que aconteceu. Não, pai, aconteceu isso. Não, falei, querido, isso aí eu já entendi. Só que você é professor, eu também sou, e a gente tem que ir na semântica da palavra. O que aconteceu aqui na última sexta-feira passou de desentendimento. A minha filha sofreu uma agressão física, covardemente, por um menino, que se fosse por uma menina já estava errado, imagine por um menino. Ah, mas ele teve um ataque de ira. Olha o que a professora falou. Ele teve um ataque de ira. Eu falei, é fácil ter um ataque de ira no meio das meninas. Por que ele não teve um ataque de ira no meio dos meninos, né, professora? Ela tentando. Não, pai, quando ela viu que não tinha para onde correr, ele vai ser punido. Falei, outra coisa, a gente também está preocupado com essa criança que está do outro lado. Eu quero saber se o colégio vai comunicar para os pais também que o pai precisa saber. Meu irmão, tinha menino contra menina. Por que ele não... Estava errado, mas por que ele não agrediu o menino? A psicologia, a psicanálise se explica, entrando na ciência, provavelmente ele está vendo alguém bater em mulher. E aí eu vou ser leviano dizer que é dentro de casa, não é dentro de casa. Ok? Resumo da história. Saímos dali, ela falou que ia punir o menino, que já estava na agenda. Mentirosa. Porque quando nós saímos dali, aí ela foi até a sala, minha filha viu, quando ela foi, pegou a agenda do menino e fez o comunicado, ela ficou preocupada em dizer, não, a nossa suspensão aqui a gente só afasta, ele vai ficar um dia afastado fazendo um trabalho sobre agressão. Aí a minha filha viu, aí depois que eu e minha esposa fomos, aí que ela foi punir o menino, aí botou na agenda, vamos fulano de tal, mas meu objetivo não era só isso, mas eu e minha esposa falando, nós não podemos entrar na família, no colégio. O que eu estou querendo dizer? Eu ainda falei mais para aquela professora, minha filha nunca apanhou, eu queria só que, se você não botar os pais para conversar, só queria que você falasse para o pai desse menino que ela tem pai, que ela nunca apanhou, e que a minha filha não acha comum ser agredida, muito menos por um menino. Por isso que existe a Lei Maria da Penha hoje, porque muitas mulheres foram acostumadas a receber pancada do marido e achar que está tudo certo. Sim ou não, igreja? Sim. Mas a gente tem que estar presente, porque isso é que o mundanismo está querendo passar para a gente. Não briguei, não xinguei, não falei alto, fui respeitoso, e eu só falei mais uma coisa para ela.
Falei: professor, eu espero que não aconteça de novo, porque a minha filha está perguntando o que ela vai fazer se ele agredir ela de novo. E aí o que eu falo para ela, professora? Para ela vir com uma pedra na mochila para se defender? Não, pelo amor de Deus! Lógico que não vai acontecer. Então, assim, o mundo ele quer implantar algumas coisas. Não precisei, repito, fiquei aflito e angustiado e orando. Agredida covardemente por um menino, chute pelas costas. Todo mundo achou normal. Então vamos seguir aqui. Paulo sabia disso, então passei por angústia. Então é assim que a gente é a luz do mundo, fazendo oposição. A gente se aborrece, mas a gente tem a paz do Espírito, a gente tem a graça. Se a gente ficar calado, depois eu fiquei refletindo, será que isso não é algo comum que acontece corriqueiramente? Então ela vai olhar para a Stephanie a partir daquele dia, não, ela tem um pai e uma mãe, essa aí eu tenho que tomar cuidado, porque senão ela vai bater aqui na minha coordença. Paulo diz também a respeito da fome. E aí tem uma outra observação, meus amados. É lícito também nós termos que trabalhar para sustentar a nossa família. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu sei o que é isso. Eu sei quando a dispensa começa a esvaziar, ainda está no meio do mês, eu sei tudo isso. Só que isso aqui tem sido um subterfúgio para muitos deixarem a Bíblia fechada em casa. Não estou tendo tempo, não sabe muito da Bíblia. E Deus é tão maravilhoso que usou o jovem, qual é o nome dele, pastor? A que veio aqui? Adriel. Porque hoje de manhã também, né, presbítero, nós estávamos falando da importância que antigamente a gente conseguia identificar um cristão, a gente conseguia identificar um crente, porque tinha a Bíblia, andava com a Bíblia embaixo do braço, andava com uma roupa diferente. E hoje, não estamos aqui para criticar, para apontar, nada disso. Estamos aqui para aprender mais do reino e refletirmos. Porque o que nós já escutamos de testemunho de gente que se converteu, porque viu 3, 4, 5 anos a irmãzinha passando todo dia com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja, o irmãozinho passando. Então, assim, a tecnologia ela é de suma importância. Eu usei a tecnologia para fazer a minha mensagem. Mas, assim, aí quando o irmão, o jovem veio aqui e falou da Bíblia, é coisa que a gente tem que pensar, é um desafio para a gente. Né? Nossos filhos querem celular, nossos filhos querem tablet, mas, assim, quando a gente vai estudar, quando a gente vai para o colégio, a gente leva o livro. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que levar a Bíblia. Eu fiquei refletindo, como é que a gente vai ensinar um novo convertido a manusear a Bíblia, saber o livro da Bíblia de maneira digital? Então são reflexões que a gente tem que se fazer. Mas vamos lá. Paulo passou fome. Então cuidado com isso, porque às vezes a gente se pega, quando a gente vai ver, a gente está trabalhando de segunda a segunda e não tem tempo para o Senhor. E aí a brasa vai esfriando. Paulo passou nudez, ele diz nem a nudez, mas a nudez, o que ele ficar sem roupa, a nudez aqui está se referindo ao frio, passou frio, não tinha casaco, não tinha cobertor, não tinha gorro, mas nada disso afastou ele do amor de Deus. O perigo, vim para cá, para essa região maravilhosa, com subterfúgio de sair um pouco daquela violência, mas ainda vou lá 2, 3 vezes por semana. E aí, vamos ficar com medo? O que ele diz aqui, a espada hoje é a bala perdida. O que ele diz, o perigo são os arrastões, são a violência, mas nada disso afastou ele do amor do Senhor. E aí ele continua: em Cristo somos mais do que vencedores, por tudo mencionado anteriormente, né? Quem? Tribulação, fome, sede, angústia, espada, perigo. Paulo tem a convicção que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir. Meu irmão, aproveitando o gancho da fome, a dispensa está esvaziando. Basta cada dia com o seu mal. Basta cada dia com o seu mal. Tem gente que está sofrendo de ansiedade também por problema que ele está achando que vai acontecer. Eu fui lá no colégio com a minha esposa até falou, vou falar aqui, Márcia. Ela sofreu uma opressão em casa depois, não sei nem se eu posso dizer dessa forma. Meu Deus, esse garoto vai pegar uma coisa, vai atacar ela, vai fazer uma tragédia no colégio, porque foi por causa dela que ele foi punido. Falei, meu amor,
ela está escondida na sombra do Onipotente. Eu não posso ter ansiedade porque ela está no colégio. Vamos parar com isso, pai e mãe, achar que a gente tem que estar tomando conta do filho 24 horas por dia. A gente tem que fazer a nossa parte. Outra coisa, estamos na direção do Senhor, estamos no centro da vontade do Senhor, sim ou não, igreja? Então Ele vai cuidar das suas coisas, amém? Amém. Ele vai cuidar das suas coisas. Isso é fidelidade, isso é gratidão. Nosso pastor fala muito disso. Agora, quando a gente tem dúvida, estou fazendo o que Deus quer, estou no centro da vontade dele, não estou, aí o diabo vai jogar certo e você vai aceitar. Então cuidado com essas ansiedades, o porvir, o dia de amanhã, o que vai acontecer, porque Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza, na convicção. Isso é a fé. Aleluia. Então, se Paulo disse tudo isso, nada pode me separar do amor de Deus, são as circunstâncias. Fome na circunstância, sede na circunstância, perigo na circunstância, e nada afirma que em Cristo somos mais do que vencedores, nem a morte, nem os anjos, nem o principado. Sim ou não? Sim. Agora é a pergunta que eu quero fazer para entrar na segunda parte da mensagem. Por que então está existindo tantos mortos na fé? Por que então, presbítero Paulinho? Por que então? Não estamos falando de ímpio, estamos falando de pessoas que conhecem a palavra. A taxa de nascimento, quem aceitou Jesus, sofreu um discipulado, está caminhando, e aqueles outros que estão, o termo mais correto é se apostatar da fé, estão se apostatando da fé. Tiveram alguns testemunhos, viram Deus fazendo, tirou daquela crise. Por que será? Vamos lá em Romanos capítulo 12, por favor. Vamos ver se a resposta passa por aqui. A igreja está me acompanhando no meu raciocínio? Amém. Porque se ninguém pode me separar do amor de Deus, então por que estão se separando? Porque Deus não tem circunstância para ele. Então Romanos capítulo 12 diz assim, o subtítulo: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Seguindo, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Vamos repetir o 2, por favor? E não vos com este mundo, mas transformai-vos para que experimenteis amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá, segue o apóstolo Paulo. Então, segue o raciocínio. No capítulo 8 ele deu o testemunho. Se bem no capítulo 8 como começa: nenhuma condenação há por questão de Cristo Jesus. Muita gente adora falar isso, mas esquece da parte B, que não andam segundo a carne, sim segundo o Espírito. Então ali já está dando a dica, e que as circunstâncias não vão me separar do amor de Deus. E ele começa aqui o capítulo 12
Por quê? A gente vai estudar lá o livro de Romanos, foi o que eu falei no início. Foi preparado o caminho, foi pregado o caminho, mas sempre tem um enviado do cão para distorcer a palavra do Senhor. Aí começou aquela briga entre judeus, começou a briga entre gentios, e ele teve que chegar, opa, vem aqui, vamos aqui de novo. Porque eu dei a dica lá, eu vivi, eu falei das circunstâncias, nada pode separar. Por que vocês estão se separando? Aí ele vem com culto racional. Culto racional é o que a gente faz aqui. É o verdadeiro adorador, é a sinceridade do coração. Isso quer dizer um culto racional. Porque Deus procura os falsos adoradores? Ah, são os verdadeiros. Então, verdadeiro tem sinceridade. Então, esse é o culto racional. E sacrifício. Nós estamos aqui como sacrifício vivo para o Senhor. Sacrifício é o que é separado, consagrado para Deus. Então, louva a Deus pela vida dos irmãos. Estamos aqui nos consagrando com a verdadeira adoração. Amém? Então, verso 2: não vos conformeis. Aí eu quero que os irmãos redobrem a atenção, porque isso aqui também é motivo de distorção. Porque quando você fala, não me conformo, estou inconformado, isso passa um pouquinho o quê? Que você está indignado, que você está revoltado. Mas não é esse sentido aqui não, irmão. A tradução lá no grego quer dizer conformado. Conformado, de forma. Comoldado, de molde. Então o que ele está dizendo aqui? Não tem a mesma forma do mundo. Não tem o mesmo molde do mundo. Tanto é verdade que esse mesmo apóstolo Paulo, ele chama a atenção para a gente lá no livro de Gálatas. Ele diz assim, 4,19: meus filhinhos, porque eu sofro trabalhos de parto, até que Cristo seja formado. Olha que maravilha, em vós. Veja esta palavra, formado. Cristo que vive em nós e é a nossa forma. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então, conformado não é a forma do mundo, é a forma de Cristo. Amém. Essa é a forma, quando Paulo afirma, não vos conformeis com esse mundo. E é o que está acontecendo. Muitos estão se apostatando da fé porque não apagaram a forma velha lá do mundo. Deixaram de lado um pouquinho e depois voltaram a utilizar. Então a dor de parto, aí eu estudando a palavra, quando ele diz aqui, né, sofremos as dores do parto, pastor, é a angústia, é a tribulação, é a fome, é a sede, porque Deus está nos moldando para que tenhamos a mentalidade de Cristo. Esse mesmo Paulo vai dizer o quê? Sejamos imitadores de Cristo. É fácil, irmão? Lógico que não é fácil. O apóstolo Paulo diz: toda vez que penso fazer o bem, o mal cruze meu caminho, tem um espinho na carne. Não é fácil. Mas não quer dizer também que não temos que prosseguir para o alvo. Esse capítulo 12, não vos conformeis. Aí eu vou passar muito rapidinho aqui, porque eu não quero dar glória para o diabo não, mas a gente tem que lembrar algumas coisas, ressaltando: toda vez que a gente se opõe ao mundo, nós vamos ser mal vistos, nós vamos ser perseguidos. Aí eu vou em Paulo de novo, Gálatas 1,10: sou persuadido por Deus ou sou persuadido por homens? Se sou persuadido por homens, logo não sou servo de Cristo. Cadê os servos de Cristo? Ah, pastor, mas passa pela autoridade constituída. Eu tenho, lógico, eu tenho subordinados e sou subordinado também. Você não vai fazer rebelião no teu trabalho, você não vai fazer rebelião na tua igreja, você não vai fazer rebelião na tua casa. Não é isso que eu estou falando, nem que Paulo disse. Mas que a gente precisa se renovar pela transformação do nosso entendimento, com graça, com amor,
mas com firmeza, com justiça. Jesus não falou que a gente tem que ter sede e fome de justiça? Então, olha só, devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo, e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeia a igreja. Aí agora eu vou passar rapidamente, porque eu não quero glorificar o cão. Mas coisas do tipo cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas. Olha o momento que nós estamos vivendo aqui, que está tendo muita briga. Artifícios, eu digo país, tá? Não é nossa igreja não. Artifícios políticos visando ao poder. Não é isso que a gente está passando aí? A gente não prega um caos, desunião, para poder ter um interesse no poder. Inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes. Aí eu vou fazer um parêntese de novo que eu fiz anteriormente. Tudo bem, estamos numa região maravilhosa, clima tropical, mas temos que ter um pouquinho de cuidado com o que a gente veste. Deixa eu dizer uma coisa para você, que a gente até discutiu de manhã. Não é a Bíblia embaixo do braço, não é o estar de terno e gravata, ou você com uma roupa mais comprida, que vai demonstrar o teu caráter cristão. Mas é um pré-requisito. Vou te dar outro exemplo. Eu estou passando aqui na Praça de São Pedro, tem um vagabundo arranca o meu relógio. Eu vou pedir para quem? Eu tenho que olhar se existe um policial fardado, se existe um camburão ali, porque ele representa uma autoridade. Sim ou não? Sim. Agora, abordei ele, deu de ombro, demonstrou o caráter dele como militar, como polícia. Então, o IT passa muito por isso. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa veste? É isso que a gente tem. A aparência sozinha não diz nada. Só que hoje a gente faz a diferença também com a aparência. E isso se perdeu um pouquinho, principalmente lá no Rio de Janeiro. Outra coisa, vestes imodestas, provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas, quer dizer, glutonarias. Aí eu vou abrir outro parênteses. Trabalho que eu e minha esposa tem a plenitude de Deus, fé, conhecimento e atitude. As pessoas acham que só bebida alcoólica faz mal. Glutonaria não é de Deus. Excesso de bebedeira e excesso de comilança, excesso de sal, excesso de açúcar. Isso também não é, isso também é um mundanismo. Porque comilança não está comendo com a boca, ele está comendo com o olho. Mas vamos seguir. E companhias mundanas. Não tem aquele ditado? Me diga com quem antes que eu vou te dizer quem é. Então tem que tomar cuidado. Eu sei que tem aquelas estratégias, vou ali para te falar. Discernimento de espírito. O espírito vai dizer o que a gente tem que fazer. Dando sequência já para finalizar, qual é o antídoto? Qual é o antídoto para a gente não cair na armadilha do mundanismo? Por isso que eu falei lá no começo, eu sou crente, eu tenho amor, muito amor. Sim, a gente tem que ter amor, sim. Tem que ter graça, sim. Eu já fui ali, já falei que tem que perdoar, sim. Mas a gente precisa estar revestido da graça do Senhor, porque se a gente não confrontar, a gente não tem chance de mostrar o lado oposto daquela pessoa. A gente tem que confrontar com mansidão, com temperança, com conhecimento e com discernimento do Espírito. E o mundanismo está crescendo dentro do nosso meio cristão por conta disso. A palavra de Deus diz: venha como está, mas a gente tem que ter os princípios pautados na palavra do Senhor. Por isso que tem escola bíblica, por isso que tem estudo, para a gente ter sabedoria e entendimento. Vocês podem reparar que na maioria das minhas orações, quando eu tenho a oportunidade, Senhor, dá sabedoria, graça e entendimento.
Porque o conhecimento ele precisa vir acompanhado do entendimento. O entendimento, o que Deus quer que a gente faça, qual é a estratégia que a gente vai usar para confrontar aquela pessoa sem contenda. Meu pai aceitou Jesus na beira de morte, porque a minha esposa confrontou ele. Confrontou, ele ficou bravo, mas ela confrontou na palavra que ele ficou remoendo nele. No outro dia ele tá. Falava que é crente, mas o senhor não faz nada, o senhor é crente por quê? Foi mais ou menos uma história assim. Inclusive eu na época não tinha coragem para confrontar ele, ela confrontou. Dentro da mansidão, da calma. Seguindo, ele vai dizer aqui também, no capítulo 12, que somos o corpo de Cristo, que temos vários segmentos, que um completa o outro. Ele vai dizer, quem tem dom de profecia, que profetiza, quem tem dom de ministrar, que ministre, de ensinar, de exortar, sim ou não? Devemos respeitar tudo isso dentro do princípio do Senhor. Vai profetizar algo do reino? Amém? Vai ministrar algo do reino? Aqui a palavra. E os irmãos que estão recebendo têm que confrontar depois, né? Aquele pastor não se enganou. Eu falo sempre para os meus alunos: não sou dono da verdade, eu posso me enganar, tem que ser confrontado dentro do que está exposto. É lícito. Pelo contrário, hoje em dia eu brigo com essa geração que não pensa. Você fala qualquer coisa e eles aceitam. Eu tenho que tentar motivar de alguma forma. Então, assim, é lícito profetizar em nome de Deus. Deus está te usando. Ensinar, ministrar. Nós temos que respeitar. Só que quando eu estava estudando isso aqui, amados, o Senhor revelou no meu coração o seguinte: uma coisa é você aceitar o dom do irmão, e tem que ser aceitado, tem que ser desenvolvido. Porque Deus repudia até lá na parábola dos talentos, né, desenterrar os talentos. Deus não te deu talento para ficar enterrado. Só que aí Deus me revelou o seguinte: existe uma distorção em nosso meio, que às vezes o irmão está fazendo algo mundano e a gente acaba aceitando para não gerar mal-estar, e a gente acaba compactuando com isso. Então, com amor, com mansidão, não, vamos ler isso aqui de novo. Hoje foi maravilhoso, né? Graças a Deus a gente conseguiu uma estratégia. A gente tem mesmo que discutir a palavra do Senhor. Às vezes a gente tem que provocar um ou outro. Provocar, gente, na ciência é provocar, é você estimular uma resposta, você pensar fora da casinha. A gente fala muito isso na universidade: pensa fora da caixinha, está muito burocrático, mas dentro da palavra do Senhor. Então a gente tem que respeitar sim os dons, os princípios, inclusive a profecia. A palavra de Deus diz que você tem que fazer prova do profeta, prova da profecia, nessa aceitando. Muitos estão apostatados da fé porque falaram para mim isso. E você não fez prova, você saiu aceitando, então você confiou no homem, não confiou em Deus. Então tudo tem a resposta aqui, meu amado. Outra coisa, a Bíblia, ela tem que ser aberta, como foi dito aqui, a irmã veio aqui e falou: tem que ser aberta, tem que ser lida, tem que ser digerida, porque ela fechada é um livro como outro qualquer. E a gente vai concluir dizendo o seguinte: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem? Só existe um ser capaz de se separar do amor de Deus, que é eu mesmo. Vou falar dos irmãos, por isso que eu perguntei: quem poderá? Quando que isso acontece, pastor? Quando eu me conformo com as coisas desse mundo, quando eu acho tudo natural, é só paz e amor, eu estou compactuando com as coisas do mundo. Deixo de meditar na palavra do Senhor. Josué capítulo 1, medita nessa lei de dia e de noite, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Você já reparou, somente quem tem filho pequeno que está no colégio, que a gente, quando chega em casa, a gente tem que fazer uma sabatina? O que aconteceu? Porque dentro do colégio o mundo ensinou um monte de coisa. Você tem esse hábito de fazer? Filha, o que aconteceu no colégio? Porque lá ensinaram um monte de porcaria para ele. Não estou falando a nível de educação, não, a nível de hábitos. Ensinaram uma dancinha assim, ensinaram outra coisinha assim. Se a gente não impregnar ele com a palavra do Senhor, a gente não confrontar, isso é de Deus, meu filho, isso não é de Deus. Concluo dizendo, João, saiu um pouquinho de Paulo, 8,32, o que é? E conhecereis? E a verdade vos libertará, nos libertará, meu amado.
O que é a verdade? É a palavra de Deus. A gente tem que ler, a gente tem que confrontar. Não entendi, vou ler de novo. Não entendi, vou pedir ajuda. É assim que a gente cresce em graça e conhecimento. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Não é o estudo que a gente está fazendo, o crescimento do reino. Mateus 5,38 diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aí uma outra reflexão, que essa vai ficar para os irmãos, indo para casa, conversando com Deus. Porque dar outra face não é se render à vingança pessoal. Inclusive Jesus está falando isso até pelas leis lá do Velho Testamento, né? Mas ser sábio na forma de reagir às injustiças. Eu não estou me acompanhando? Estão me acompanhando? Amém. Porque preste atenção, Deus não nos colocou aqui para a gente também ser. Deus quer que a gente se oponha, mas não do jeito que o mundo se opõe, dando tiro, saindo no tapa, xingando, não. Eu dei o exemplo aqui, irmão, não sou melhor do que ninguém. Deus trabalhou comigo 48 horas, que a minha vontade era chegar naquela porta do